Olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, estou aqui com o meu sócio Marcelo Caetano, pilotando mais um podcast PM, nosso programa semanal sobre gestão, liderança, um pouquinho da vida, né? Falamos sempre da vendas, mas a gente sempre conecta com tudo. Lembre que aqui a gente leva vendas muito a sério, de uma maneira super descontraída, fluida, conectada com o que está acontecendo no mundo. Relembrando que, para você que está nos ouvindo, a gente está disponível no Spotify agora em vídeo também. Você pode nos assistir no YouTube. Siga-nos nas mídias sociais. Tá? A gente está no LinkedIn e no Instagram bem forte como Grupo Venda Mais. Marcelo e eu temos Insta, somos super ativos também, LinkedIn também. Então vá lá, acompanhe a gente. E lembre que sempre a nossa missão é fazer com que você pare para repensar um pouquinho do que está acontecendo no teu dia a dia como gestor, como gestora, como líder de uma equipe comercial. Então, se você quer ver algum tema, você quer ver uma pessoa, você lê um livro, você está com alguma dúvida, comente, compartilhe. A gente faz num formato que é fácil de você tá viajando, tá no aeroporto esperando um avião, né? Tá fazendo alguma coisa em casa, quer fazer uma reunião com a tua equipe e revisar alguns conceitos. O formato é justamente para trabalhar isso e a gente gosta muito quando você deixa comentários, né? Manda sua opinião, dá uma dica, uma sugestão, como isso está se aplicando no seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é um cara que é super conhecido por startups. Eu invisto em, acho que eu estou em 3 fundos de investimento dele. Inclusive um que ele fez que ia fazer um programa de televisão. Depois a gente vai contar um pouquinho como é que foi isso, né? Marcelo, a gente sempre começa com aquele recado teu. O que você quer comentar com o pessoal hoje? Olha, hoje eu queria comentar algo que o nosso convidado, o comportamento dele fala muito sobre isso, né? A estabilidade, a recorrência, o posicionamento gera confiança. E isso é super importante, né? Às vezes as pessoas elas querem gerar confiança do dia para a noite, e às vezes as pessoas elas querem gerar credibilidade no mercado do dia para a noite, e isso é conquistado repetindo várias vezes o processo. Eu acho que o nosso convidado de hoje, fora tudo isso de investimento, fora tudo isso, ele é um cara que criou marca no mercado e criou nome no mercado, sendo consistente no que ele faz, né? E a gente acredita muito nisso, né? A Venda Mais é isso, né? Consistência no que faz. E o nosso convidado de hoje é um cara que tem uma consistência absurda, que o mercado oscila, sobe, desce, parará, e ele está lá consistentemente no posicionamento dele, e isso fez ele gerar uma potência muito grande. Então é isso, se você quer ter credibilidade, se você quer ter de verdade uma imagem forte no mercado, você tem que ter consistência. Esse é o jogo. Maravilha. Então, vou trazer aqui nosso convidado de hoje, que é o Kepler. Kepler, eu vou vou tentar resumir aqui, porque eu achei um currículo que é maior do que o meu. Eu geralmente digo para as pessoas em evento, não, o cara, e aí o cara traz assim 2 páginas, 3 páginas, né? Só precisa dizer, Raul, Kepler vendedor, pronto, acabou. Kepler vendedor, olha aí, ó. Você sabe que quando você me procurou para ser colunista da Venda Mais, e aí a gente começou, né, a se conhecer melhor e você começou a mostrar toda a tua bagagem, tua história veio toda de vendas. Que é muito legal, porque né, a gente sempre disse, cara, se você é bom de vendas, você consegue aplicar isso em qualquer área da tua vida, né? E você conseguiu fazer. Mas só para o pessoal... Eu sou um exemplo vivo disso, exatamente. Perfeito. Mas talvez nem todo mundo te conheça, então... você escrevia na Venda Mais sobre tendências de inovação, empreendedorismo, tecnologia, mundo das startups, e alguns dos artigos, inclusive, se der, eu vou linkar, porque a Natasha separou alguns, para depois quem quiser. Eu acho muito legal que a forma como a gente fazia na Venda Mais, e é por isso que você acha que encaixou tão bem, você lê um artigo teu de 4, 5 anos atrás, e está válido ainda, porque não é modismo, não é nhenhenhé, não, tá lá, tá valendo, certo? Esse era o nosso conceito, você pegou ele muito bem, você continua fazendo isso. Você é CEO da Bossa Nova Investimentos, né? Como eu falei, eu estou em alguns fundos teus. Você já chegou nos 1.000 investimentos? Porque eu me lembro que uma época era chegar nos 1.000. Conseguiu, ó, maravilha, vai poder falar sobre isso, né? Conselheiro de empresas e tem 9 livros. Smart Money, Gestão Ágil, Se Vira Moleque, O Poder do Equity, e você está lançando Inevitável, que eu gostei, adorei o termo, né? Então podemos falar. Então,
A Natasha fez aqui uma lista de uns 5 podcasts para a gente fazer junto, então vamos ver se a gente consegue resumir algum deles. O de hoje é só um resumo Temos do 5 horas próximo. para conversar hoje, 5 horas é Não, nosso dia. 5 horas, né? Você que está nos assistindo aí, nós fizemos um seriado. Nós fizemos um seriado com o Bossa Nova aqui. Então, muito bem. Sei que vai render com certeza absoluta o papo. Kepler, bem-vindo. Dá um oi aí para o nosso pessoal. Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pela referência inicial, né, que você fez ao meu trabalho. Eu consigo me enxergar exatamente da maneira que você falou, porque ninguém fica tanto tempo no mercado, assim como a Venda Mais, sem ter consistência, sem ter resultados, né? E isso de verdade gera credibilidade. Então, Marcelo, muito obrigado pelas tuas considerações iniciais. E Raul, pô, você lá atrás me reconheceu, né, como um cara inovador, um cara não só de venda, mas com que poderia agregar para a área de vendas informações e situações diferentes, porque geralmente estava todo mundo falava. Eu sempre falei de inovação em vendas, sempre falei de o vendedor na era digital. Aliás, esse é um dos meus livros. Então, e você foi um dos caras que acreditou nisso e me apoiava. Eu me lembro de nossas conversas nos bastidores dos eventos, era sempre nessa linha, né? De como a inovação, a tecnologia podia ajudar as vendas. E no final das contas, em um desses momentos, você terminou indo um pouco para o meu lado, que é o lado das startups, o lado dos investimentos em startups. Então, isso foi que aconteceu e desses anos todos. E hoje a gente está aqui com a possibilidade de voltar a falar de vendas, porque eu, de fato, deixei este termo e essa para os especialistas como vocês, né? E que bom ver a Venda Mais ainda crescendo, e que bom ver você no digital, né? Instagram, você falou que está com Instagram, você não tinha nem WhatsApp, você não queria ficar no WhatsApp. Eu não tenho Caramba, WhatsApp, eu não continuo com acredito WhatsApp. ainda. Eu não tenho WhatsApp. Nós vamos fazer, anota aí, Natasha, para a gente fazer um WhatsApp sobre um podcast sobre como o WhatsApp altera o emocional das pessoas e porque invade espaço, invade tempo, as conversas ficam. Você sabe, Kepler, que a gente tem dinâmicas de negociação, que a gente faz a negociação com os times de venda, o pessoal. E a gente, eles estão na mesma sala, tá? Mas a gente diz, agora vocês podem conversar, então vai ter uma negociação. E a gente mede quanto tempo durou. Agora você só pode mandar WhatsApp. Meu, é 40, 50, 60% do tempo a mais das pessoas trocando e-mail, vai e volta, a coisa é confusa. Isso, eu digo, mas bombas? Ah, não, mas Raul, você está aqui, é muito mais fácil, não sei o que. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento vai sair um estudo mostrando para as pessoas que quem usa o WhatsApp está mais ansioso, engorda, tem depressão, não transa tão bem como aí pega, né? Aí quando eu falo sobre isso, pega. Kepler, continua aí. Nós, cada um com as suas teses, né? Então, você tem que defender a sua, claro, né? Mas deve fazer algum sentido. Que se resolve, se é bom para você, se resolve, então tá tudo certo. Bom, para mim, eu não consigo enxergar uma atividade como a minha, tão dinâmica, sem essa ferramenta de comunicação. Os mensageiros, tu falou só WhatsApp, inclusive SMS é um mensageiro. Vocês nos Estados Unidos usam mais mensageiros SMS do que WhatsApp. Então, eu entendo e respeito a sua tese aí, né, Marcelo? A gente está numa outra vibe, eu acho que você também. Bom, pessoal, estou aqui à disposição, muito feliz dessa oportunidade de tentar linkar um pouco do que eu faço, porque eu digo que eu já dizia lá atrás que empreender é vender, né? E hoje eu digo que o investidor é também um vendedor, né? Porque eu me tornei um investidor, eu mudei o chapéu de empreendedor para o chapéu investidor, mas eu passei a ser investidor-vendedor, né? E isso realmente é a base de todo o meu conhecimento, é a base de toda a minha forma de ver o mundo, de lidar, de relacionar, é baseado em vendas. Então, esse podcast é uma oportunidade para a gente ampliar esse conhecimento e essas informações sobre vendas. Legal. Para começar, eu estava acompanhando na semana passada vários amigos meus no teu evento, no Bossa Nova Summit. E aí estava vendo, nossa, o Kepler já era estrela, virou agora mega estrela, palco bonito, aquela coisa, né, do tipo, né? E aí o Thiago estava lá, o Thiago que, pô, já é gigante, estava pequeno. O Thiago estava pequeno porque o negócio era tão gigantesco que, né? Então, conte um pouquinho da ideia de, porque
né? Por que fazer um evento desses? O que tem por trás? Porque, no fundo, acaba sendo uma forma de você se comunicar, de mostrar algumas coisas para o mercado e também de fortalecer o teu posicionamento. A gente sempre viu eventos como uma ferramenta de marketing e rola muito negócio. Tanto, né, por você estar no palco, porque te fortalece, quanto nos bastidores, por você. Então, fala um pouquinho dessa visão, um pouquinho mais comercial do evento em si. Bom, o Bolsa Summit é o segundo ano. Esse ano foi o segundo ano. O primeiro ano já foi grande, 4.000 pessoas. Esse ano a gente teve 7.500 pessoas, né? Esse ano foi no Transamérica Expo, um evento maior, inclusive. Acontece que a ideia desse evento, de verdade, ela não foi para dar palco. É porque, de alguma forma, eu já estava em vários palcos, mas não o meu palco, né? E não o palco da nossa empresa. A ideia do evento surgiu de uma necessidade dos empreendedores de encontrar investimento e de encontrar investidores, e da necessidade, pasme, dos investidores de encontrar o empreendedor e o startup correta para fazer o investimento. Olha que coisa. De um lado tem dinheiro, do outro lado precisa do dinheiro. Se esses caras não se falavam, não se encontravam. Então a ideia inicial do Bolsa Summit foi exatamente resolver essa dor, esse problema, que era esse matchmaker, essa conexão. Esse ano a gente trouxe também as marcas, as grandes empresas, para se conectar também com esse mundo deles, né, entre os investidores e empreendedores. Então foi um negócio não só de investimento, foi um negócio de comercialização, de negócios, de vendas e etc., ligadas ao mundo da startup e inovação. E aí, como eu me relaciono com muita gente que fala em palcos e que investe comigo, né, que co-investe comigo. Aliás, um detalhe importante, todo mundo que falou são 5 palcos, viu, Raul? Você só deve ter visto a foto de um maior, mas tinham 4 palcos técnicos, aulas e um principal inspiracional. Todo mundo que ali esteve investe comigo, co-investe comigo. Todos que falaram, sem exceção, co-investe, tirou o dinheiro do bolso e investiu em startup, né? Então essa foi a condição para a escolha, digamos assim, daquela turma. No caso da turma do Sales, que é onde você mencionou, você não falou o nome dele, mas deve ter sido o Thiago Conce, né? E não o Thiago Nigro, do Monstrão lá, o Thiago Conce. O Thiago Conce investe também comigo, e ele tem uma turma de sales, de vendas B2B, que é uma turma de sales, que por acaso também sócia do meu filho num novo espaço aqui em São Paulo, que eles montaram o Sales Village, ou Village Smart, um nome desse, onde eles dividem espaço de treinamento, de educação. Meu filho mais velho tem uma empresa de educação chamada Smart Money Education, parece que virou o nome Smart Village, o nome das duas empresas nesse negócio. Então, por isso, por treinar startups e também por treinar vendas para startups, eu chamei o Conce e a turma dele para um painel lá no palco, mas eles também investem, Leonardo e todo mundo investe em startup também, ou seja, skin in the game total desse processo. Então, o Bolsa Summit é isso, é uma oportunidade desses empreendedores, esses investidores e grandes empresas se encontrarem. Mas, por outro lado, e aí vem a minha parte, né? Eu falei a parte conceitual, mas da minha parte, de verdade, é furar a bolha. A minha parte é fazer com que o mercado mainstream conheça um pouco as startups. A gente fala muito dentro de uma bolha, sabe? Os mesmos portais, as mesmas notícias, o mesmo ambiente, ecossistema fechado. O que eu queria mostrar ao mundo, e no caso ao Brasil, que existe um movimento, existe negócios sendo feitos e esses empreendedorzinhos que carrega o Brasil nas costas, eles estão aí para mostrar os seus trabalhos e eles não podem ser deixados de lado na importância deles para o Brasil em resolver problemas de vários setores. Então, não é mais negócio em garagem, não é mais um negocinho que ninguém sabe o que é. Startup hoje, Marcelo e Raul, vocês têm no celular. Você tem o WhatsApp, o Waze, Instagram, Zoom, isso tudo ou foi uma startup. Então, não tem mais como dizer, eu não sei o que é isso, isso não é do meu mundo, isso não é para mim. Não é para você porque você usa. Você se relaciona com uma todos os dias, inclusive uma que nós estamos aqui no Zoom, ou em qualquer ferramenta que eles estão usando, é uma startup ou foi uma startup. Então, essa é a base do Bolsa Summit. Kepler, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu quero usar esse bate-papo aqui para aprender muito com você. Trabalho muito com fundadores de empresa, com gestores, com empreendedores, e eu vejo que, por vezes, e vocês, né, defendem muito, eu vejo sempre você falando, cara, importante é quem está tocando o negócio, é nesse cara que a gente acredita, né? Muitas vezes mais do que no próprio negócio. E eu vejo muito que
Às vezes o negócio vai crescendo e o cara perde o foco em crescimento. Ele se perde dentro da estrutura, ele é consumido pela estrutura, e de repente vem uma empresa de investimento, coloca esse cara na posição certa e ele volta a acelerar o negócio dele. Isso é muito louco. Como é que acontece essa mágica? E como é que vocês fazem para tirar o cara do dia a dia, que muitas vezes está consumindo ele, e colocar numa posição que permite que o negócio cresça? Porque não é só grana, né? Se fosse só dinheiro, acho que metade dos problemas estariam resolvidos. Mas não é só dinheiro, né? É um novo posicionamento desse líder. Como é que vocês fazem para esse fundador, para esse líder, fazer essa movimentação e voltar para uma posição mais produtiva? Fala um pouco sobre isso aí, porque eu sei que vocês trabalham muito isso na Bossa Nova. A gente chama de jogo do equity, que é inclusive parte do meu penúltimo livro, O Poder do Equity. É exatamente isso. Esse jogo ele funciona assim, na valorização do seu negócio. Os empresários tradicionais, eles são muito daquelas de gerar lucro, recompensas imediatas, se pagar primeiro, né? Já compra uma lancha, um barco, sei lá o quê, fazenda, carro bonito, né? E menos empresa e mais pessoa física, né? Então essa é a mentalidade do empresário tradicional. No mundo de venture capital, do capital de risco, esses empreendedores e empresas tiveram que mudar a mentalidade e virar mais empreendedor do que empresário nesse aspecto de pensar no longo prazo, pensar em reinvestir tudo que ganha, pensar em gerar valor e atribuir valor não só no negócio, mas também nos seus colaboradores, na própria empresa. Então, esse é o primeiro aspecto da resposta que eu queria te dar. Existe, de fato, uma mentalidade diferente no comportamento desses empresários, que são empresários e empreendedores. E isso traz muita responsabilidade para eles, porque eles não pensam só em crescimento, em vendas, como se pensa por aí, né? Essas startups não têm gestão, não tem governança, não tem compliance. Isso poderia até ser há 4 anos atrás, que tinha menos conhecimento do que nós temos hoje. Mas hoje em dia, cara, se a startup não tiver uma boa governança, não tiver um acordo de acionista, não tiver tudo muito claro, estruturado, ela não vai conseguir receber rodadas de investimento e de financiamento, que foi objeto da sua pergunta. Por que os fundos investem nessas empresas? Para que elas cresçam. Ou seja, eu entro num investimento, num valuation, por exemplo, de 1 milhão, daqui a 2 anos eu quero que essa mesma empresa tenha um valor de mercado, um valor de 10 milhões, de 20 milhões de reais. Mas como é que chega nesse número? Fazendo ela crescer de forma principalmente e prioritariamente orgânica. Ou seja, que ela consiga andar com as próprias pernas sem o dinheiro do investimento. O que acontece dessa confusão, e para isso é muito importante espaço como esse para desmistificar, de que dinheiro de investimento é só para taxar para o cara crescer a qualquer custo e vai. Não é. É para consolidar etapas e cada startup tem o seu momento. Então, de 0 a 1 ano, o que ela precisa fazer? De 1 ano a 2 anos, o que ela precisa fazer? De 2 anos a 3 anos, e assim vai, que a gente chama escada de fundraising, de investimentos. Nós, na Bossa Nova, decidimos entrar num estágio que é, vamos dizer, no 2º ano de vida, mais ou menos, dessa empresa, dessa startup, porque no momento que ela precisa terminar o desenvolvimento do sistema, ela precisa validar melhor o cliente, ou seja, ela já validou o produto, o serviço, ela precisa validar a persona, ela precisa criar uma sustentabilidade para, na próxima rodada, aí sim, baseado no ROI que ela tem, investir dinheiro justamente para que, através desse ROI, ela consiga crescer e aí crescer de forma sustentável. Então, o dinheiro de investimento ele é feito para que essa empresa consiga fazer essas fases e esses estágios e essas rodadas de investimento. Só uma pausa, Kepler, que eu me lembro quando uma vez e a gente estava, não me lembro onde que a gente estava, mas eu me lembro de pessoalmente você me explicando por que vocês não investiam em plano de negócio. Por exemplo, já tinha que ter passado essa etapa, que eu achei muito interessante, e eu como investidor me senti muito mais seguro. Foi muito legal essa do tipo, e vocês claramente decidiram, nós não fazemos isso, nós fazemos aquela história do posicionamento de novo, né? Então, né, você estava explicando e eu estava me dizendo, nossa, é verdade, porque eu senti isso na prática. Nós não fazemos investimento, e deve ter, imagino que você deva receber toneladas de plano de negócio, por exemplo. Hoje eu devo ter mais de 1.500 oportunidades no pipe para investimento, e muitos deles é aquelas que estão no PowerPoint, sem o plano e sem a validação. É validando que se aprende. Então,
a gente só investe pós-validação, exatamente pelo que você falou, Raul. Plano de negócio cabe tudo. Eu quero ver, ou seja, no Excel cabe tudo, no PowerPoint cabe tudo, eu quero ver na prática. Eu quero ver o erro, os acertos e os erros, e principalmente os erros, que os erros corrigem, né? Muitos empreendedores acham que não pode errar. Claro que tem que errar. Tem que errar para poder nós tentar acertar e ser um pouco mais assertivo. Então, nós decidimos entrar, o que a gente chama no estágio anjo e pré-seed. Eu tenho alguns fundos estágio anjo e a grande maioria dos nossos fundos são estágio pré-seed e alguns seed, ou seja, na escada de investimento que eu falei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós temos as nomenclaturas de cada estágio. Então tem estágio de aceleração, ideação, aceleração, desenvolvimento, anjo, pré-seed, seed, série A, B, C, D, E, F, até o IPO, que é quando abre a oferta pública na Bolsa de Valores. Essas startups, essas empresas, um dia elas poderão abrir oferta pública e você pode comprar ações dela no seu celular, na XP, no BTG, no seu banco, onde você quiser. Por enquanto ela não abre oferta pública, ela é um investimento privado, feito por investidores, pessoas físicas, como vocês, e feito também por empresas de investimento chamada de Venture Capital, que é a minha atividade econômica, é o que eu faço. Então, a ideia nossa não é entrar de sócio, Caetano. A nossa ideia não é entrar para dar ordens, para fazer gestão, para acompanhar o empreendedor dentro da operação. A nossa ideia é para comprar uma opção futura, para que no futuro eu possa entrar de sócio. Mas enquanto ele não crescer, eu não tenho por que entrar. E depois que ele crescer, eu não tenho por que ficar, eu vendo. Vou repetir. Enquanto ele não crescer, eu não tenho por que entrar de sócio. Depois que ele cresce e fica gigante, eu não tenho por que ficar, porque eu vou vender e vou multiplicar meu valor investido. Entendeu a jogada? Entendi. Kepler, vou continuar aqui, Raul, me permite aqui, vou continuar usando o seu conhecimento aí. Em várias empresas, a gente vê processo de sucessão acontecendo. E esse processo de sucessão, muitas vezes, eles demoram muito para acontecer, né? O cara vai fazer a sucessão quando ele não está mais aguentando o processo e ele demora muito para fazer a sucessão. E aí, muitas vezes, a empresa fica 2, 3 anos ali se complicando quando ela deveria ter feito essa virada de chave. Já aconteceu, com certeza, em alguns programas que vocês entraram, algumas empresas que vocês investiram, de você chegar e falar, cara, o cara que teve a boa ideia não está colaborando com o negócio. Como é que funciona isso? Como é que reeduca esse líder? Como é que reeduca esse gestor? Como é que vocês agem nesse momento? Que é ali, quando o negócio esquenta mesmo, conta pra gente esse detalhe aí da operação, para eu entender um pouco como é que funciona isso, porque a gente vive muito isso nos projetos nossos dentro da Venda Mais, projeto de consultoria, de conselho, qualquer coisa assim. A gente vive muito essa realidade. Como é que vocês trabalham isso? Bom, eu costumo dizer que entre um carro de Fórmula 1 piloto, apesar de o equilíbrio ser a melhor opção dentre os dois, o piloto é muito mais importante que o carro. Não adianta você dar um carro de Fórmula 1 sensacional para um piloto ruim, ele não vai chegar no final. Mas você dá um carro mais ou menos para um piloto muito bom, ele vai levar esse carro para o final. Então, o que você falou é muito importante. O empreendedor, ele é mais importante que o negócio dele. E por isso, a gente tem que se preocupar com ele, a gente tem que se preocupar com o conhecimento, com a educação desse empreendedor. Na Bossa Nova, ainda por enquanto, a gente está muito focado em treinar habilidades técnicas, requisitos empresariais e tal. Agora, nesse momento, Caetano, a gente está virando um pouco a chave para ir para uma parte mais de autoconhecimento, né, de autoconsciência, buscar outras atribuições e buscar entender a mentalidade do empreendedor, inclusive na seleção antes do investimento. Acontece que hoje a gente tem uma base, o Raul falou assim, já chegou nas 1.000, Raul, nós chegamos nas 1.700 empresas investidas, né? O maior portfólio da América Latina e o 8º do mundo fora dos Estados Unidos. Então, assim, a gente é gigante no sentido de número de startups. Então, imagina que a maior dificuldade desses empreendedores é relacionamento entre sócios, questões emocionais, desequilíbrio, depressão, ansiedade, tudo isso daí existe. Tecnicamente, está resolvido, né? Porque a gente já acompanha, analisa e tal. Mas e a pessoa? E o ser humano? Então, hoje isso é um assunto, inclusive, abordado no Bossa Summit. Hoje a gente está buscando mais conhecimento no quesito pessoal, para que esses empreendedores consigam ultrapassar essas barreiras e esses problemas que é comum e inerentes a um ser humano e que eles também têm.
tá certo? Então, se você for analisar, respondendo a sua pergunta, se você for analisar os maiores problemas das startups que nós perdemos ou que o mundo perde questões pessoais, desavença de sócios, desentendimento, burnout e etc, etc, etc. Questão de desequilíbrio emocional é, de fato, o maior fator de quebra dessas pequenas empresas até os seus 5 anos. Aí para frente eu não sei, porque depois disso a gente meio que ele já cresce muito, então são outros fundos que vão tocar essas empresas e não mais a Bossa Nova. Então, a resposta é assim, ó, a gente tá aprendendo a fazer isso, a gente está neste momento cuidando disso, né, buscando compensadores, especialistas, Paulo Vieira, Zé Roberto, Chiniachi, que os caras são mais Pablo Massal, que inclusive teve no Bossa Summit, com esses caras, não é uma fórmula, mas é um método, um procedimento, tanto para análise de entrada na Bossa Nova, como para manutenção desses investidores, desses empreendedores pós-investimento. Isso é muito louco mesmo. Eu vejo muito nos clientes nossos, sabe? Você entra em empresas e fala, meu Deus, que legal que a gente entrou nessa empresa. A hora que você vai ver lá dentro, tem uma desavença absurda, tem um desequilíbrio emocional absurdo. E empresas extraordinárias, que você olha e fala, meu Deus do céu, e de repente você chama os executivos para conversar e eles falam, meu Deus, aqui dentro é o inferno, eu não consigo sobreviver aqui dentro. Então, assim, realmente esse, para mim, é o grande dilema que a gente tem nas organizações hoje, que é não só esse, mas esse é um importantíssimo dilema nas organizações e que muitas vezes trava empresas que são extraordinárias. Tanto que é engraçado, porque eu comecei dando treinamento de técnica de venda e imediatamente fui falar de atitudes que eu não entendia nada na época, porque eu descobri que, na verdade mesmo, o problema não era a técnica, né? O conhecimento tem, a habilidade tem, o problema é a pessoa, a cabeça dela, a linguagem, inteligência emocional, né? Comigo mesmo e com os outros, como enxergo o mundo. E eu tenho duas perguntas aqui, Kepler, eu estava ouvindo você e o Marcelo falando, eu tenho duas perguntas para você. Uma que o único café com Bossa que eu participei, eu me lembro que quando me deram o microfone, eu me apresentei, eu falei que uma coisa que me incomodava é que o pessoal, a impressão que me dava é que eles estavam muito mais preocupados em vender uma fatia da empresa do que em realmente vender seus produtos e serviços. E eu disse, gente, se vocês realmente soubessem vender, vocês não precisavam ficar vendendo a empresa, certo? Tipo, então, né? Então para mim tem e eu entendo que tem estágios, etc. Mas para mim também parece um pouquinho da história para se contar. Essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta está relacionada a usar um modelo que eu vejo tentando replicar algo que está os Estados Unidos como referência, ok? Quando eu fui para Babson fazer mestrado, e a gente participava de Rocket Pitch, então, e aí tinha uns investidores, e aí você tinha 3 minutos, 10 minutos, e aí tinha um quiosquezinho para os investidores depois terem reunião com o cara, e a gente participava de feiras disso, e estava em Harvard, estava no MIT, cada um com o seu perfil. E vendo, né? E aí, lá muitas vezes era plano de negócio mesmo. Mas essa escadinha que você falou, e que inclusive é muito interessante de ver que os termos estão todos em inglês, porque está basicamente copiado o modelo. Só que aqui você tem liquidez, você tem volume em todos esses estágios, certo? Então você consegue fazer bonitinho esta conta porque tem $1 bilhão em todos os lugares e tem o IPO definido e tem o mercado de IPOs e tem, certo? No Brasil, essa é a minha segunda pergunta. Então lembre da primeira, por favor, vamos pôr, né? Então, mas a segunda pergunta é se ao replicar o modelo americano, a gente não está tentando remontar algo que, na verdade, e eu sei que, porque eu me lembro quando você começou a Bossa Nova, que a cada nova etapa que você fazia, daqui a pouco você estava fazendo lobby para mudar a legislação, porque não tinha, e você era, na época, presidente da Associação dos Investidores, quer dizer, tipo, você estava participando desse evento mesmo. A minha pergunta, na verdade, é quais são as diferenças que você vê em relação ao modelo americano, né? E como que está trazendo isso para o Brasil? Então, o primeiro vamos vender de verdade para não vender a empresa, e o segundo modelo brasileiro. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, vender de verdade, eu concordo com você. As empresas, isso foi um crescimento, tá? Isso foi uma maturidade das startups brasileiras. Eu faço isso na Bossa Nova desde 2015 e como investidor, pessoa física, desde 2009.
né? Então, eu estou bastante tempo nesse mercado e é nítido o crescimento técnico dessas startups brasileiras, o estágio que elas chegaram hoje. A venda ela foi mesclada com marketing em algum momento, houve aí não sei se fusão a palavra, Kotler dizia que se marketing for bem feito, vendas é consequência, uns acreditam nisso, outros não, mas as startups elas foram muito mais se preparar para marketing e para boca de funil, para atrair clientes automaticamente, para um conceito digital, do que o one-to-one, do que o cold call, do que aquele processo todo que vocês conhecem muito bem. E na época que você foi lá, era um pouco isso, né? Realmente as startups estavam mais preocupadas em fazer venda do seu negócio no futuro do que vendas dentro da sua atividade econômica. Isso equilibrou, tá, Raul? Isso realmente a gente vê as startups entendendo que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente do que o dinheiro do investidor. Isso mudou. Tá? Hoje você vê as startups nitidamente buscando break-even, que é o ponto de equilíbrio financeiro, buscando encontrar a persona ideal para a sua empresa, para o seu produto, serviço. A gente realmente encontra planos de vendas mais estruturados e equilibrados dentro dessas empresas. Agora, pausa rápida, porque eu me lembro de ver apresentações onde tinha custo de aquisição de cliente, de CAC, e aí o pessoal dizia, bom, então a gente precisa de 1.000 clientes, então nós vamos perder aqui R$1 milhão, tipo, nós vamos investir, mas R$1 milhão era para conquistar cliente, não era orgânico, não tinha nada de trabalhar, e eu dizia, meu Deus do céu, mas então se eu quiser 10 mil clientes, eu preciso de 10 milhões, se eu quiser 100 mil clientes, eu preciso de 100 milhões, tipo... Exato, mas porque o orgânico não estava estruturado. Depois que o orgânico ficou estruturado, esse CAC batido mesmo, era exatamente isso. Olha, se o ROI é 3, se eu botar 100 mil, volta 300 de vendas. Então, esse processo foi melhorando muito ao longo do tempo, mas aconteceu um negócio que já vou entrar na tua segunda pergunta, ruim para o ecossistema em 2021, né, com deflação, taxa de juros zero, 2% de Selic no Brasil, muito dinheiro de renda fixa migrou para o Venture Capital. Só para você ter ideia de números, a gente saiu de 5 bilhões de dólares de captação de investimento anual em 20, foi para 10 bi, ou quase 11 bi em 2021. Então, assim, dobrou. Foi absurdo a migração do dinheiro de investidores da renda fixa, porque não pagava nada, para o Venture Capital. E o que aconteceu com isso? Fundos como SoftBank e grandes fundos começaram a colocar muito dinheiro a qualquer custo. Ou seja, cresce Nubank, cresce não sei quem, traz cliente, tocha dinheiro para trazer cliente. Ou seja, gastavam como se não houvesse amanhã. Né? E isso, quando chegou 2022, Raul, o número voltou para o número de 20, ou seja, voltou para o estágio de 5 bi anual de dólar, que já é muito, tá? Que era o estágio normal que vinha 19, 18, 17 para trás. 22, ele explodiu, de 21, desculpa, ele explodiu de forma equivocada. O que aconteceu, 22 voltou ao patamar anterior. É claro que a mídia usa isso, caiu 100%. Não, caiu, pelo contrário, voltou ao estágio que era para ser, que deveria ter ficado. Só investidores profissionais e qualificados fazendo esse tipo de investimento. E aí, as startups tiveram que voltar à realidade. O que aconteceu? Tiveram que layoff, demissões, tiveram que ajustar o caixa, andar com as próprias pernas, sem dinheiro novo, sem novas rodadas de investimento e voltar a entender que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Ou seja, o que você falou naquela época tem a total razão, mas é importante pensar na saída. Por quê? Porque se eu estou lá, se o seu dinheiro está lá alocado, Raul, num estágio de pré-seed, é óbvio que eu quero que essa startup faça um série A, é óbvio que eu quero que uma grande empresa compre essa startup. Por quê? Porque senão eu não ganho dinheiro, Raul. Senão eu não multiplico o meu valor investido. Então, elas sim têm que se preocupar com exit, com saída. E o resultado disso tudo é que nesses últimos 7 anos de Bossa Nova, nós saímos 85 vezes das empresas. 85 vezes o dinheiro voltou.
Se ela não tivesse preocupada em venda, em saída, eu não teria esse dinheiro retornado e talvez eu não tivesse com um resultado, o track record que nós temos hoje no Brasil e na América Latina. Na segunda pergunta, a cópia e a liquidez que você fala nos Estados Unidos, hoje não é mais. Hoje não é mais. É mais no Brasil, acredite, em early stage. Em early stage. O Brasil está... Imagina assim, eu tenho um aquário, pensa comigo, eu tenho um aquário cheio de peixinho, que são startups pequenas, certo? O que pensa uma grande empresa? Ela pensa assim, uau, peraí, eu preciso de inovação, eu preciso de tecnologia, eu preciso de talento, eu preciso de um novo canal de venda, de relacionamento, eu preciso de várias coisas. Onde é que eu encontro isso? Nessas startups, que lá até é muito barato. Então, onde é que tem isso? No aquário do João. Elas vêm pescar aqui. Pra você ter ideia, eu vendo uma empresa por mês, Raul, para uma grande empresa. Eu posso dar vários exemplos para vocês de empresas que a gente vendeu para grandes empresas. Por exemplo, vendemos a Kinvo, que é um aplicativo de consolidador de carteira de investimento para o BTG. Entramos por 2 milhões, saímos 72 milhões de reais. 3 anos depois. Vendemos a melhor envio para local web, entramos a 3 milhões, saímos a 85 milhões 4 anos depois. Vendemos a Repassa, uma startup de roupa seminova, para lojas Renner. Entrei a 1,5 milhão, saímos a 100 e tantos milhões de reais. Então, assim, tem vários e vários casos dentro da Bossa Nova de startups que a gente entrou lá com valuation pequeno, de 1,5 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões, e vendemos com valuation gigante, porque elas resolviam um problema que a grande empresa entendia como importante. Então, respondendo a sua pergunta é o seguinte, hoje no Brasil, todas as grandes empresas precisam ou tecnologia ou talento. Onde é que ela encontra isso? Nas startups. Então, a liquidez que não tinha nos últimos 2 anos e meio, passou a ter. Nosso track record em 2 anos e meio, multiplicamos por 7 o valor investido nas startups. Kepler, nossos clientes estão muito fora do mundo da startup, e eu vou sempre fazer essa conexão aqui, porque acho que é bacana para ajudá-los, né? Eu vejo que muitas vezes, você vê, tudo que você está falando aí, vocês na Bossa Nova criam conexões das startups com o mercado, com grandes empresas, com tudo isso. E o que eu vejo muitas vezes, e eu sou muito crítico a isso, é que os empresários, eles se afundam na própria empresa e eles param de olhar e relacionar com o mercado. Porque a própria empresa acaba dominando o tempo todo desse empresário. E tudo que você está falando aí, pô, você pega uma empresa aqui que trabalha com moda, com reciclagem de moda, coloca junto com a Renner lá e você vai fazendo essas conexões. E o empresário, às vezes, ele não relaciona com o concorrente dele, ele não relaciona com o mercado, ele não relaciona com o fornecedor. Como que você sugere que isso seja estimulado dentro das empresas, dentro dos fundadores das empresas, que é traçando um paralelo das startups e disso que você faz tão bem, né? Que você virou um mestre nessas conexões. Como falar para o empresário que está nos ouvindo aí, que está afundado dentro da empresa dele, que não conversa com os concorrentes, não visita os concorrentes. Como fazer para esse cara sair um pouco, Kepler? Que eu sei que você faz isso muito com as empresas que você investe. Eu queria que você me ajudasse nesse processo aqui. Legal, Caetano. Você falou uma coisa muito importante. A gente precisa, de fato, subir o nível de consciência empresarial dos empresários tradicionais brasileiros. Eu falo tradicionais, eu chamo de tradicional tudo aquilo que não tem nada digital, né? Que não tem nenhuma camada de serviço, porque uma pergunta, cara, eu preciso ter um e-commerce, eu preciso... Não é isso que eu estou falando, você não precisa, você precisa entender o jogo do equity, você precisa buscar uma alternativa, uma camada de serviço digital, não importa se você é uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia, não importa o que você é. Então, subir o nível de consciência é a primeira coisa. Então, o que significa isso? Significa indo para o back to the basic, trazendo para o início do negócio. Quando o empresário vai abrir uma empresa, ele pensa assim, vou contratar um contador, vou alugar um ponto, vou comprar equipamento, mesa, cadeira, contratar pessoas e tal. É isso que ele pensa, ok? Isso qualquer empresário, em qualquer profissão. Um empreendedor dessa nova economia, ele não pensa nisso. Ele não quer saber de estrutura física, ele não quer saber de nada que tenha custo. O que ele pensa primeiro? Ele diz, por que eu vou criar isso? Por que eu vou fazer essa empresa?
Por que eu vou fazer esse negócio? Depois ele diz assim, cara, eu vou desenhar isso aqui. Aí ele faz um protótipozinho no papel. Depois eu vou planejar isso aqui. Depois mas para quem que eu vou vender? Vou vender para mulheres de 40 a 60 anos que moram na cidade tal, que gostam da Ivete Sangalo e tal. Então ele busca a persona. Depois que ele busca a persona, ele diz assim, cara, mas como é que eu faço para encontrar essa persona? A persona diz respeito a poder aquisitivo, localização, um monte de coisa, modelo de negócio. Aí é que ele vai pensar em validar, ou seja, ele vai testar no WhatsApp, vai testar no Instagram, vai testar no modelo gratuito. Cara, só depois disso é que ele pensa em abrir o CNPJ. Entendeu a grande diferença do empresário tradicional para o empresário da nova economia? É isso. O empresário tradicional, primeiro, o mindset dele é: vou montar um negócio. O mindset do empreendedor da nova economia é: eu vou resolver um problema. Então, só isso daí já é um insight poderoso para quem está nos ouvindo e assistindo, que ele tem que mudar a mentalidade dele. Direto, de imediato. Né? Aí vem outra. É tipo assim, ó. Você vai montar uma sapataria? Vai montar uma sapataria? Vou. Mas você vai montar uma sapataria para quem? Não, para o público. Vou vender sapato, vou concorrer com a sapataria tal. Beleza. Mas se eu fosse montar uma sapataria, Caetano, eu montaria uma sapataria, por exemplo, para mulheres que calçam 33 ou 34. Por quê? Porque elas têm essa dor, têm esse problema. Eu não encontro sapato pro tamanho delas em sapataria normal. Então, eu sabendo disso, conhecendo essas mulheres, eu vou montar uma sapataria para elas. E eu não preciso ser uma sapataria física, eu posso fazer uma sapataria online, posso fazer o que eu quiser. Posso fazer um one-stop shop, posso ter um quiosque dentro de um shopping, quiosque dentro de um supermercado. Eu tenho várias formas de desenvolver o negócio para atender essa necessidade dessas mulheres que calçam um sapato pequeno. Então, a ideia básica que eu passo é que, e aí o livro Inevitável, ele traz isso, né, que são exemplos de empresas que subiram esse nível de consciência, e são 5 níveis de consciência, é a história de que quando você olha uma galinha, uma vaca, ou qualquer bicho, aí você pensa assim, como é que eu ganho dinheiro com essa... É assim que o empresário pensa, como é que eu ganho dinheiro com essa galinha, né? Como é que eu ganho dinheiro com essa galinha? Aí o empresário tradicional eu vou fazer uma granja, vou vender ovo, vou fazer pintinho, vou fazer frango para abate, vou vender sei lá o quê. O mais esperto, eu vou fazer uma assinatura de ovo, o mais esperto, né? Quando que eu penso completamente diferente. Eu penso completamente diferente. Então, o empreendedor na nova economia, ele não pensa como os empresários tradicionais pensam, da mesma maneira de ganhar dinheiro, como a vida toda se ganhou. Eu penso numa outra esfera, como se fosse um drone olhando de cima, das oportunidades, principalmente o porquê fazer isso. E Simon Sinek nos ensina isso há anos. Tudo começa com porquê. E a gente não aplica isso no dia a dia, na prática, no nosso negócio. E a ideia é exatamente isso. É inevitável buscar outras alternativas para se ganhar dinheiro, outras alternativas para se fazer a mesma coisa, outras formas de vender a mesma coisa, outras formas de olhar esse negócio. E por acaso, Caetano, as startups já fazem isso desde o D0. Por acaso. Por que por acaso? Porque os empresários também têm que fazer isso desde o D0. A mentalidade é essa e não a tradicional. João, mas eu sou um fazendeiro. Eu sou um industrial, eu produzo. Caramba, beleza, mas como é que você escoa a produção? Beleza, como é que você se relaciona com seus clientes? Como é que você se relaciona com seus colaboradores? Qual é a gestão disso? Qual o sistema de processos que você usa? Qual é o teu modelo de gestão? Tudo isso é a nova economia. Então, não importa se o cara pensa em fazer um copo ou produzir qualquer coisa. Importa como ele pensa que ele vai desenvolver de uma maneira mais inovadora aquela mesma coisa. Eu não sei se confundi, mas... Eu também não sei se respondi a sua pergunta diretamente, mas de verdade, cara, a gente tem muitas oportunidades hoje para o empresário tradicional, para o vendedor tradicional ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava, muito mais chances e oportunidades do que eu tinha, do que vocês dois tinham. Eu concordo com o que você falou. Esses dias a gente tem clientes, utensílio doméstico, né? O cara tem indústria. E aí, esses dias, está falando com 2 meninos que importam e compram dessas indústrias. Cara, você conversa com eles querem lançar produto toda semana, eles estão de olho no consumidor, eles têm lá 10 pessoas de desenvolvimento numa empresa de 30 pessoas, desenvolvimento de novos produtos. Enquanto a indústria tem 500 pessoas produzindo e 1 pessoa em desenvolvimento de novos produtos. Quer dizer,
desbalanço, não sei se existe essa palavra, essa falta de de investimento na área certa faz com que muitas vezes a estrutura física consuma energia e não o porquê consuma energia de verdade, né? E às vezes o empresário ele fica ele entra nesse mata-burro, né? Ele investe muito tempo e muita energia na estrutura e pouco no porquê em resolver de verdade os problemas. E ele muitas vezes não consegue sair disso porque ele tem que sustentar aquela estrutura, né? E esse exercício da transição é um exercício brutal para o empresário que passou a vida inteira olhando tijolo e olhando sala e olhando pessoas trabalhando junto. E você fala para ele, cara, de repente não é mais isso. E ele sofre muito para fazer esse movimento, né? Não só isso, Marcelo, como ele considera isso sinal de sucesso e um pouco de quem ele é como pessoa, o poder, né, do tipo, a vida dele está relacionado a isso. A gente sempre fala sobre isso. Quem que fala quero ter menos funcionários? Não é o cara tradicional. O cara tradicional, ele chega lá, ele quer ver mais, ele quer ter, eu comprei mais máquinas. O cara que é novo não quer ter máquina. Ele diz, eu quero zero máquina. Alguém tem uma máquina e eu vou alugar essa máquina, eu vou fazer alguma coisa de alguém, né? Tipo, então é completamente diferente. O cara novo não quer a furadeira, ele quer o resultado, o furo. Né? E que alguém venha e faça o furo e tipo, deixa aí. Eu quero vários tipos de furo, porque eu tenho vários tipos de cliente, então, tipo, Kepler, para a gente não perder o fio da meada, fala dos 5 níveis de consciência. Bom, o primeiro nível de consciência é aquele que todo mundo enxerga. É aquele que o empresário tradicional, que o mercado, onde você anda, nas mesas que você vai, você olha ali, tem a rua da autopeças em determinadas cidades, tem aquela rua cheia de autopeças, sabe? A floricultura, a cafeteria padrão. Então, o nível de consciência 1 é o que todo mundo enxerga. A história de você olhar uma galinha e você só conseguir extrair das pessoas, e eu faço muito esse exercício, né, em público. Você me fala como é que ganha dinheiro com a galinha. Né? E o cara, todo mundo só fala a mesma coisa. Porque esse é o nível de consciência 1 e não está errado. Ele ganhou dinheiro assim, aquilo que você acabou de falar aqui. Tá bom? Aí o nível de consciência 2 é a mesma forma de fazer a mesma coisa. Só que usando modelos diferentes, usando ferramentas diferentes, usando estratégias diferentes. Transformar a galinha numa galinha pintadinha, sabe? Fazer o NFT da galinha. São modelos e situações completamente diferentes do que o empresário do nível de consciência 1 consegue enxergar algo. E ele não consegue enxergar, não é porque ele é burro, não. Não é, cara. É porque ele não pensa sobre isso, ele não para pensar sobre isso, tá bom? Tá. E aí do terceiro nível em diante, você começa a inserir no contexto, e eu explico isso muito bem no livro, detalhes e situações específicas do seu business. Né? Porque o seu business não é o seu business amanhã. Você começa a entender o ecossistema em torno daquilo que você faz. Porque se você... Por exemplo, se você compara banana com banana, você não vai, por exemplo, você compara com o seu concorrente, é uma banana e você vende banana e compara com outro cara que vende banana, você não consegue nunca desenvolver essa mentalidade e ir subindo esse nível de consciência. Então, quando se chega no nível de consciência 3, você já está desenvolvendo spin-offs da sua empresa. Você já está criando modelos muito mais escaláveis. Modelos que que crescem receita desproporcional à despesa. Então, a escala é o nível de consciência 3. Né? E o 4, você já vai para o equity, que é quanto é o valor desse negócio para poder você vender isso lá no futuro, para você... O equity é como um índice de empregabilidade. Alguém pagaria o dobro do que você ganha para tirar você dessa sua empresa? Sim, beleza. Sua índice de empregabilidade é bom. E na sua empresa, alguém pagaria 3, 4, 10 vezes mais, que é mais ou menos a média que se paga para ter o seu negócio numa outra empresa? Sim. Então, sabe, isso aí começa o seu nível de consciência. E aí vai, cara, eu não vou conseguir explicar tudo, mas tem muitos detalhes, eu posso te mandar um exemplar do livro, tem muitos detalhes, incluindo o modelo de negócio, fatores críticos de sucesso, são várias fases que para cada nível de consciência tem uma postura, tem uma ação, tem uma reação, tem uma objeção. Então, essas situações todas, elas vão crescendo conforme você vai ampliando o seu nível de mentalidade de consciência empresarial.
né? Porque eu não estou falando, o livro ele não trata de consciência pessoal, tá, Raul? Ele não trata de problemas de autoconhecimento, de o que está gravado na memória, de autoconhecimento, nada. Não é sobre isso, é sobre negócio, é sobre empresário, é o eu empresário tocando o meu negócio. Eu entendi 4 dos níveis aqui, não peguei o quinto. O quinto é o equity? Não, o quarto é o equity. E qual que é o quinto? O quinto não tem explicação. Esse é o quinto? Ok. O quinto não tem explicação, Raul, porque eu vou dar um exemplo do quinto. Carne sintética é um exemplo do quinto. É a transformação geral. O chat GPT ele começa a mostrar para você que você tem que usar a inteligência mais do que o seu braço. É sobre perguntar e não sobre responder. É sobre o que você pode fazer disrupção no seu negócio, que você nem imagina que pode acontecer no seu negócio. A carne sintética tá mudando completamente a pecuária no mundo. Né? Já tem 3, 4, 5 iniciativas, já se vende hambúrguer sintético. Porque hambúrguer sintético nada mais é do que a carne sem matar a vaca. É a carne real sem matar o boi. Como é que você faz carne sem matar boi? Não é carne vegetal, não é fake, é real, velho. É real. Sabe que eu vi outro dia que o pessoal estava fazendo impressora 3D para comida. Mas aí é fake. Assim, não é que é fake, mas aí não é. Mas espere, prepare para pensar isso talvez hoje. Mas pare para ir onde está indo. Os caras colocaram um laser no 3D, que agora ele consegue esquentar. Os caras fizeram folhado com camadas. E obviamente, hoje você vai dizer, não, isso aí não. Mas se você olhar dizendo, espera aí, para onde que isso aí está indo? Você pega e começa a juntar as coisas, você diz, tem muitas situações onde isso vai ser extremamente revolucionário e nossos netos, provavelmente, nossos filhos ainda, talvez demore um pouco, mas nossos netos, por exemplo, tirar carteira de motorista. Claramente vai ficar obsoleto. Você vai ser assim, quem é muito rico e quer dirigir, e vai ter lugares onde você quer dirigir, etc. Exatamente. Você não vai precisar mais, não precisa mais, né? Pois é, e a carne sintética em relação à impressora 3D já é uma evolução, claro, e está evoluindo muito rápido, mas a carne sintética, para mim, ela representa muito o quinto nível de consciência. E também a teletransporte e várias outras coisas que não eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de realidade do que a gente vai viver para frente. Então, mas João, mas não está disponível, não, mas é para você pensar sobre isso. É você entender onde o seu negócio vai estar daqui a 30 anos, 20 anos, porque o brasileiro, cara, pensa um ano para frente e olhe lá. Outro dia eu vi, por exemplo... 5, 10 anos para frente. Eu vi o chat GPT, o pessoal usando, que agora ele abriu para conectar e você fazer API, e que você pode colocar o teu botzinho de atendimento. Então, você está no teu site, ele é 24 horas por dia, você pode ter um botzinho que responde... E você começa a desesperar, não, porque isso não vai chegar em vendas. Campeão, o negócio é o seguinte, eu coloco lá 5 principais objeções e não sei o que, ou me dê o tamanho do mercado X, me fale mais sobre esse mercado, quais são os principais concorrentes, Outro dia eu fui para uma convenção de joalheiros, eu entrei no chat GPT, o do Bing é bem melhor agora, eu uso o do Bing agora, e pergunta para o Bing, quais são os principais desafios, quais são as principais tendências, quais são 5 inovações recentes que aconteceram. Você faz 5 slides para uma apresentação e o pessoal diz, o cara manja muito. É o chat GPT que manja muito. Precisa nem você fazer o slide, você clica no botão, ele gera o slide. Ele já faz, agora tem um negócio que conecta. Então, assim, isso muda tudo. E em vendas também, né? E, cara, se você perguntar o que isso interfere do seguinte aspecto. De novo, vou repetir um negócio que eu falei, enquanto acho que talvez tenha passado despercebido. Desde a Revolução Industrial, a gente vem vendo a substituição, a mecanização, a automatização, a gente vem... E nós, pessoas, humanos, estamos nos adaptando a cada evolução, a cada situação. O Bill Gates falou essa semana que o ChatGPT para ele é como se fosse o fax, o computador, sabe? E agora o mobile por último, e agora o ChatGPT é a nova mudança. E ele está inserido dentro de qualquer contexto. Por exemplo, eu posso subir todos os meus livros e o meu chat do meu site só responde baseado no meu livro.
e não no livro dos outros, e não no A conteúdo gente dos está outros. fazendo isso com a Venda Mais. Está Pois pegando é, todos os imagina artigos. 20 anos de conteúdo à disposição uma ferramenta à disposição das pessoas. Então, cara, isso é transformador, né? Isso modifica muito. Então, a mentalidade nossa do vendedor atual é como eu posso usar isso para meu crescimento pessoal e para aumentar as minhas vendas. Como o motorista de táxi, quando ele brigava com o Uber, quando ele sabe aquela, ao invés de brigar, por que você não usa a seu favor? Então, é o que eu falo para todo mundo, cara, não briga com esse tema, que esse tema você já perdeu. Então, assim, aprende a usar, desenvolve a sua própria metodologia a partir do que já está disponível. Até setembro de 2021, não sei se você sabe, que é quando é o chat GPT-4. Ele alimentou até setembro de 21, vai ser alimentado agora nos próximos meses até setembro de 24, 22, e depois vai ficar atualizado em tempo real. Então, quando isso acontecer, Raul e Caetano, cara, mudou a vida da gente. Então, e você já está usando dentro de um buscador, né? Então, assim, cara, imagina que a gente vai ter tudo isso em tempo real. A Microsoft tá pesada, né? Tipo, hoje ele é da Microsoft, né? Então eles Não, estão ele usando. avançou, né? A Microsoft foi a que mais avançou nisso. Agora, esse negócio de chat GPT é uma coisa nova. Não, você tem pesquisa de 20 anos disso, cara. Há 20 anos se pesquisa isso. Nos últimos 5 anos começou a. Só que é igual a internet, só popularizou quando ela ficou disponível um link. Aí quando o OpenAI disponibilizou um link, é que as pessoas começaram a entender, porque começaram a usar. É como eu falo, às vezes o que eu falo, as pessoas falam, mas isso não existe. Cara, toma aqui esse link, usa aí. Faz aí para você. Então, é isso. Kepler, veja que você está super conectado com isso, né? Essa é a sua missão, né? Sua função. E aí eu vou fazer uma pergunta da operação da Bossa Nova. Como é que você faz essas empresas que você está investindo nesse momento conectarem nessas novas ideias? Porque, pô, o cara ficar para trás é muito ruim para você como empresa. Tem uma parte educacional nesse processo? Tem um fórum para isso? Como é que faz para isso acontecer nas empresas? Então, por exemplo, o ChatGPT, como é que ele impacta em todas as organizações que vocês estão investindo agora, em todas as startups que vocês estão investindo agora? Isso é vocês que geram ou cada uma vai fazendo as suas análises? Vocês entram nesse processo cultural dessas empresas ou não? Ótima pergunta. Nós criamos na Bossa Nova um ecossistema. A gente tem várias empresas dentro desse ecossistema, que eu também falei que isso é um nível de consciência diferente. É quando você começa a investir. Nós temos um portal de notícia chamado Startup. Nós temos uma empresa de eventos que por acaso fez o summit que o Raul falou no começo. Nós temos um nosso Bossaflix, que é o nosso Netflix. Nós temos várias empresas. Uma empresa de crowdfunding chamada Plata, e nós temos uma empresa chamada Bossa Academy, que é uma academia justamente para treinar e capacitar empreendedores e investidores dentro da Bossa Nova. É óbvio, Caetano, que essa molecada, e eu falo molecada de cabeça, né, não estou falando de molecada de idade, que é rápida, né, eles já sabem muitas vezes muitas coisas. O que ele precisa, que a gente criou treinamentos, é para juntar isso, né, e organizar as ideias do cara, porque ele já sabe programar, ele já sabe o que fazer, só que ele precisa estruturar isso. Então, na Bossa Nova, nós criamos uma academia para isso, ela não é uma academia para mercado, né, era uma academia interna, para investidores e empreendedores. Por acaso, às vezes a gente abre para o mercado para alguns cursos técnicos profissionalizantes, porque muita gente precisa de mão de obra, então precisamos de analista de investimento, aí abre lá um curso, os melhores formados ali a gente contrata. Hoje a gente deve ter uns 20 vagas abertas na Bossa Nova para contratação em vários cargos. Então, muitas vezes a gente não consegue encontrar no mercado, a gente forma, treina e faz. Se vocês sabem muito bem como funciona isso, que vocês criaram uma academia Venda Mais lá atrás também, e vocês treinavam muitos vendedores para trabalhar nas empresas. Então, esse modelo é um modelo que a gente também fez na Bossa Nova. Agora, de novo, a gente precisa avançar na parte de mentalidade pessoal, tá? Da parte pessoal do cidadão, do empreendedor. Isso a gente não faz, não está fazendo, e tá nesse momento estruturando e pensando em desenvolver isso, porque se esse cara for fortalecido, o negócio dele vai crescer muito mais e vai multiplicar o negócio dele. Hoje a gente não faz. E é uma dica também poderosa, né, para quem está nos ouvindo e assistindo, é que se você se conhece bem, cara, o seu negócio vai, consequentemente, o seu negócio vai bem. Se você consegue saber seus limites, suas habilidades, você consegue treinar aquilo que você melhorar aquilo que você já é bom,
do cacete, mas você precisa ter autoconsciência de que você não é bom em tal coisa, não você ficar dando murro em ponta de faca. Então, assim, tem muita coisa aqui no interior da gente que a gente precisa descobrir para poder ser o melhor no exterior, no sentido de mercado. Minha última pergunta, a gente já está chegando aqui em 1 hora, já preciso encaminhar para o final, já fica aberto o convite, que é para a gente fazer mais um. É um padrão nosso aqui, que quando a gente acerta o convidado ou a convidada, fica sempre um gostinho de quero mais e fica muita anotação de coisas para perguntar, então acho que quem está nos ouvindo, está nos vendo também vai ter, puxa, né? Primeiro vai ser aquele, acabou, podia ter mais, né? Então é sempre bom sinal para quem é palestrante, tipo, pô, né? É melhor do que quando te aplaudem quando sai, né? Que acabou, felizmente, né? Não, aqui é o contrário, Kepler, super obrigado. Mas a minha pergunta para terminar seria o seguinte: quando que o dinheiro você vê que estraga o processo? Quando que o dinheiro é um problema, que você vê e diz, cara, não é, o dinheiro na verdade atrapalhou, na verdade tinha um outro problema. Deve ter uma sequência, e vocês devem ter aprendido isso antes, e hoje para vocês é uma coisa meio óbvia, mas para muita gente eu vejo dizendo, não, porque se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, e a pessoa acha que é o dinheiro, e você está olhando com a tua experiência, está dizendo, não é campeão dinheiro. Dinheiro, na verdade, vai te atrapalhar, porque vai te ajudar a mascarar por mais tempo um real problema, ou pior, pode aprofundar o teu problema. Quando que você vê isso acontecendo? Quando a pergunta ela já vem embarcada na resposta, fica fácil para a gente acompanhar o raciocínio, né? Que é o teu caso aí. Cara, é isso. Eu vou fazer uma analogia com filhos. Quando você superprotege seu filho, quando você enche seu filho de presentes, de coisas, e dá dinheiro toda hora, né? Ele termina virando um adulto mimado, um adulto desprotegido, porque tem tudo fácil, né? Nada é difícil, não tem desafios, né? E na vida real, no empreendedorismo, da mesma forma. Quando eu vejo um empreendedor que tem tudo fácil, que o investidor vai lá, super protege, enche de grana. Não se preocupe que isso aqui a gente compra. Vamos mudar o prédio. Não se preocupe não que a gente faz. Quando isso acontece, cara, na primeira dor de barriga, no primeiro problema de crise de mercado, política, etc., de volatilidade no mercado financeiro, esse empreendedor, ele se abala, é o que mais se abala, é o que mais sofre, é o que mais fica enfraquecido. Então, esse dosar, saber dosar. Isso tem que ser do próprio empreendedor aprender isso. E também nós, no lado do pai ou investidor, saber fazer isso é um grande segredo para uma convivência, para uma longevidade e para formar empreendedores e filhos fortalecidos no futuro. Tá? Então eu fiz um paralelo aí com o filho, porque meus filhos dizem assim, você me trata como uma startup. Mas cara. Mas Você é né? Eu digo assim, ensine coisas aos seus filhos que nunca te ensinaram, ao invés de dar coisas que nunca te deram. Então, se você tira de você e dá para o seu filho, você pode ter certeza que um dia que você não puder tirar e dar, ele vai reclamar. E não vai conseguir buscar e resolver seus próprios problemas, vai ficar sempre esperando por você. Então, os empreendedores são assim, os startups são assim. Se você não deixar esse cara com anticorpos, maduro, preparado e dar porrada, porque ninguém bate mais forte que a vida e a vida vai bater, né? A vida vai bater que você não vai estar lá o tempo todo. Cara, é assim que eu trato as startups. Eu não sei se respondi tudo, mas dinheiro em abundância em todos os aspectos é ruim. Claro que eu gosto de dinheiro, claro que eu quero dinheiro, claro que... Mas se você for olhar, Raul, minha vida está estabilizada, e eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia 15 anos atrás. Mas Porque eu me lembro quando não estava. E eu me lembro Exato. que teve uma época que foi bem altos e baixos assim, e você foi firme, né? Exatamente isso. E eu não nego isso, pelo contrário, eu falo sobre isso, né? Eu acho que é um orgulho para mim, porque foi isso que me fez um cara que eu sou hoje. E sabe o que aconteceu? Quando a estabilidade chegou, eu não saí das minhas origens, da minha essência. Eu continuo fazendo a mesma coisa, com a mesma paixão, com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Porque é isso, quando o cara começa a ganhar um dinheirinho, ele diz, agora eu não quero mais isso aqui não é mais para mim, eu não vou mais colaborar, não vou no evento tal, porque não sei o que. Não, cara, tem isso não. Eu continuo sendo o mesmo cara de sempre, né? E pretendo continuar a ser da mesma forma. Então eu digo isso para os meus filhos, para os empreendedores. Cara, dinheiro é muito bom, principalmente o dinheiro suado. Agora, melhor ainda você manter a sua essência, melhor ainda você ter longevidade, você fazer a mesma coisa várias vezes ao longo de anos para frente, e você poder contar
com o seu conhecimento, com a sua capacidade para fazer dinheiro quando você precisar. Porque fazer é diferente de ganhar. Fazer dinheiro é uma coisa, ganhar dinheiro é outra coisa. Infelizmente, nossos pais nos ensinaram a querer ganhar dinheiro e não fazer dinheiro. E o americano sabe make money, né? Make money. O americano fala isso há muitos anos. E uma pena, Raul, que eu tive que aprender isso já 15 anos atrás, né? Que eu deveria ter aprendido isso a vida toda. Então, eu falo para meus filhos, make money. Não espere dinheiro do seu pai, não espere ganhar dinheiro do seu pai. Né? Então, acho que é isso. E fala para os investidores também, para as startups, né? Exatamente isso do tipo make money. E, Marcelo, para a gente terminar. Obrigado, Kepler. Muito legal esse fechamento, muito bacana, porque você sabe, não só esse fechamento, como essa percepção do humano nesse processo de transformação, né? Que é muito legal, assim, o Kepler falando assim, pô, a gente não tem isso e a gente precisa ter, né, cara? Eu vejo isso nos grandes empreendedores, né? E nos grandes líderes, né? Eles não têm vergonha de falar, cara, a gente não tem isso, a gente tá montando, tô chamando gente boa para montar junto comigo, porque isso é uma lacuna da minha empresa. Eu vejo que às vezes as pessoas querem esconder as lacunas das empresas dele, e o Kepler aqui expôs a lacuna da empresa dele e falou, cara, tô trabalhando para fechar essa lacuna. Então você que fica idealizando, pô, a vida do cara é fácil, não sei o quê. Não, a vida do cara é sempre uma procura. E se você para de procurar, na verdade, você, quem sabe, está entrando numa grande roubada. Então, eu queria agradecer muito o Kepler, foi demais aqui. E você sabe, foi muito legal, ele fechou com aquele começo lá que eu tinha falado, né? O cara que faz as coisas repetidamente e que tem prazer de fazer as coisas evoluindo sempre, né? Mas fazer a coisa, é isso que faz dele uma grande referência no mercado. É isso. Obrigado, Kepler, foi demais. Perfeito. Kepler, uma última dica. O que você falaria para o empreendedor, empresário que está nos ouvindo ou vendo sobre um livro, um vídeo, um hábito, algo que você recomendaria para a pessoa estar antenada, continuar essa busca, essa curiosidade? Pode ser uma busca interna, pode ser uma busca externa, assim, do tipo, mas você é um cara que nunca se acomodou. Então, tipo, para estar acompanhando o que está acontecendo na tecnologia, às vezes é tanto bombardeio de informação. Dá uma última dica do que você até faz na tua vida ou que você recomenda para os outros fazerem. Uma coisa que eu busquei fazer foi sempre colar em quem sabe. Eu sempre colei nos caras mais inteligentes que eu. Eu sempre busquei sentar nas melhores mesas das pessoas melhores que eu. E procurava ler o livro dessas pessoas e procurava assistir conteúdo dessas pessoas. E é o que eu faço até hoje. Eu modelo, eu não invejo ninguém, eu modelo. Então, eu modelo aquilo que funciona e tento aquilo aprender, criar minha própria dissertação, meu próprio caminho, minha própria entendimento sobre as coisas. E eu digo que para os empreendedores é um pouco isso. Eu digo para minha filha, que ela está na faculdade, e ela tem toda a disposição dela, o chat GPT, ou qualquer coisa, até o pai para responder, e ela busca sempre criar o entendimento dela. Então, isso é muito bonito de ver, porque muitas vezes o cara quer pegar Ctrl+C, Ctrl+V, mas não quer entender aquilo. Então, não vou deixar livros, porque se eu puder deixar um livro assim, eu vou dizer, o lado difícil das coisas mais difíceis, que é o Ben Horowitz, que é sensacional esse livro, The Hard Things About the Hard Things. Assim, esse livro realmente mudou minha vida, mas tem tantos outros que também fizeram parte desse processo. Mas a recado que eu queria te dizer é assim, você pode ler 50 livros, você pode ouvir 50 vídeos, mas se você não colocar em prática e começar a testar, nada vai funcionar. Só a prática é capaz de mostrar como tudo funciona. De verdade, então partir, errar, não ter medo de errar, sair fazendo, né? Claro, com moderação, sem gerar consequência para as pessoas. Então, é isso. Claro, o meu livro Inevitável fala muito sobre tudo isso que a gente falou aqui. Você sabe, né, Raul, a gente não ganha dinheiro vendendo livro, ganha muito pouca grana vendendo livro, mas é muito bacana porque é um legado, né? Como você falou, são 9 livros publicados, então eu me lembro do primeiro, que foi junto com César Frazão, né? O Vendedor o Vendedor Digital, e o Edilson Lopes disse assim, João, você não tem nome ainda, então cola no nome de alguém que tenha, aí bota lá, César Frazão e João Kepler. Eu escrevi, era 10 capítulos, eu escrevi 9 e o César 1. Colocou o nome dele ainda na frente. O nome na frente, Então, assim, eu aprendi, cara, tudo isso foi aprendizado, tudo isso fez parte da minha construção, da pessoa que eu sou hoje, e sou muito grato a todo mundo, né? E para encerrar, para não deixar de falar em vendedor,
né, no termo venda, e eu vou passar para vocês uma lição final que eu aprendi sobre vendas. Acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi sobre vendas. E vocês já ensinam isso, mas eu vou dar na minha perspectiva, tá, Caetano e Raul? Vender não é sobre tirar ou captar ou trocar ou entregar algo por dinheiro. Vender, cara, hoje em dia é sobre servir, é sobre resolver problema dos outros. A gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Então, vender não é só aquele negócio de vender valor, tem que ser, tá certo, tudo bem. Mas é sobre você genuinamente se preocupar com os outros. E o empreendedor, ele resolve o problema. Por isso que dor no final, empreendedor, vendedor, tem tudo igual. E quando você fala que meu artigo é muito vivo até hoje, porque ele trata disso, sobre servir. Quando você serve, algo volta, uma energia volta para você, que você passa a usufruir desse negócio de uma maneira incrível. Não é fazer, vou servir para intencionalmente voltar dinheiro. Não é isso. Você tem que ser intencional nas suas coisas, mas servir é a chave genuína para você prosperar na vida. E foi assim comigo, e é esse o recado que eu deixo no final. Perfeito, maravilhoso recado, concordamos 100%, inclusive o podcast a gente criou justamente para isso, para servir, para poder ajudar, né? E adorei, vou repetir aqui para você que está nos vendo ou ouvindo, qual é o problema que você ajuda a resolver? Essa é a grande pergunta, certo? Qual é o teu reason why? Qual é o teu grande porquê? É isso que vai te dar a direção, certo? Essa é a luz desse teu norte. Kepler, super obrigado pela conversa. Marcelo, super obrigado por a gente estar sempre aqui juntos. Para você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre, estamos em formato áudio, estamos em formato vídeo, conforme você prefira. Siga a gente nas mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Kepler está lá também. Siga não só o Kepler, mas Bossa Nova também, porque de vez em quando abre um fundo novo, imediatamente já esgota. Então, fique alerta aí, porque hoje o evento, o summit, os cafés, tudo isso é fantástico. Veja lá se você tem... Eu, particularmente, me apaixonei pela ideia porque eu queria estar próximo de sentir esse borbulho das coisas que estão acontecendo, né? Então, é muito legal você ser investidor de verdade, porque você skin in the game, como você falou. Você está ali participando, recebendo relatório, né? Quais são as dificuldades, quais são os desafios. A Bossa Nova comunica bem essa parte do fizemos a saída, estamos pagando tanto, um tanto ficou ainda para pagar, dependendo das condições que vão ser. Você vai se antenando, isso é muito legal. Eu queria terminar, que é para te contando por que eu tenho só meia cota dos teus 3 fundos, porque quando eu cheguei para Marília, eram uns cotas de 100 mil na época, agora eu não sei quanto que é, mas a cota era de 100 mil. E eu cheguei para a Marília e disse, vou investir com o Kepler, e o que é? Não, é investimento antes. Não, é muito arriscado, nós vamos perder esse dinheiro. Não, que sim, que não. Aí ela votou que não. Eu falei, bom, a minha metade eu vou pôr, certo? Aí eu mandei um e-mail dizendo, consigo entrar com meia cota? E eu me lembro que sim, podia. Eu falei, então tá, eu quero que você saiba que você tem 100% dos meus 50%. Tá? É por isso que tem, né? Então é assim que funciona. Mas então, para você que está nos ouvindo, lembre também de comentar, de compartilhar, de curtir, certo? Fale, interaja, que isso é muito bom, nos alimenta também. Grande abraço, obrigado e nos vemos no próximo podcast. Tchau, gente.